Olá, Olá, doutora. querida, tudo bom? Tudo bom, doutora? Gratidão pela sua Olha disponibilidade de estar aí. aqui. Não, é um prazer receber esse convite. Para quem não conhece, doutora Marta, presidente da ABCD, né, Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, gastroenterologista, especialista em doença inflamatória intestinal, né, doutora? Residente do Rio Grande do Sul. E a doutora Marta está aqui para falar um pouquinho, para conversar com a gente sobre a doença inflamatória intestinal, que estamos chegando próximo, né, doutora, do Maio Roxo, né, que é uma data especial demais para nós que temos atuado na área do inflamatório intestinal. Então, eu achei interessante a doutora Marta estar aqui para estar falando conosco, explicando, clareando as ideias com relação às doenças inflamatórias intestinais. Então, vou deixar a senhora falar um pouquinho e aí eu já começo já a fazer algumas perguntas para ti. Inicialmente, eu queria agradecer muito o convite. Eu estou achando muito legal esse nosso bate-papo, entrando no Maio Roxo, amanhã é dia 1º de maio. E acho legal a gente se lembrar da história do Maio Roxo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Possivelmente não, né? em 2010, ou seja, 10 anos atrás, numa reunião de 27 estados, num congresso muito grande nos Estados Unidos, o Dr. Flávio Steinvold sugeriu: vamos fazer um dia mundial da doença inflamatória intestinal. E aí foi escolhido que dia, vamos fazer em maio, dia 19 de maio. E inicialmente era um dia só, era o dia 19 de maio, era o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Isso foi criando um monte de ações no mundo inteiro. E acreditem se quiser, nós começamos a fazer pequenininho, e graças, sem dúvida nenhuma, a vocês, associações de pacientes pelo Brasil inteiro. O ano passado, o Brasil foi o maior do mundo em comemorações do Maio Roxo. Nós tivemos Que praticamente um bom, mês inteiro de comemoração. E por que verdade. isso, né? E por que isso? É muito legal a gente conversar sobre a doença, tirar o mito, porque eu acho que quando a gente tem medo e não conversa, aí sim que a gente fica com medo. Então, divulgar a Verdade. doença. E aí eu acho que, inclusive, assim, os parentes que ficam, mas o que é isso? Retocolite, doença de Crohn, eles começam a entender o que é a doença e, inclusive, entender muito melhor o sintoma de vocês. Porque ficar em casa escondido, não aceitar os convites, com medo que dê alguma dor de barriga, alguma coisa, isso é frescura. E depois que essa doença começou a ser muito divulgada através do Maio Roxo, em jornal, em televisão, olha, o ano passado a gente foi para a Globo Foi. News, caminhadas, reuniões, e o Brasil inteiro fazendo essas associações de pacientes, eu acho que isso nos deu uma união enorme. Então, é muito legal, hoje, dia 30 de abril, a gente conversar na entrada do Maio Roxo sobre a doença inflamatória intestinal. E me dá um enorme prazer conversar com vocês, e nesse momento muito difícil que a gente está vivendo, né? Eu acho que é um aprendizado para todos. É a primeira vez Com na minha certeza. vida, por exemplo, que eu faço isso que eu estou fazendo hoje, uma live pelo Instagram. Vocês que são as blogueiras do Brasil estão acostumados a fazer, mas para mim também é uma novidade. Então, eu acho que a gente vai num crescente de aprendizado, inclusive esse tipo de aprendizado, que eu acho que de toda a É. situação muito ruim que a gente está vivendo, quem sabe vamos tirar algumas coisas boas. Isso, por exemplo. Eu acho que vão sair, com certeza. Não só brasileiro, né, mas as pessoas em geral, no mundo todo, acabam tendo ideias, acabam sempre consegue tirar, acho que alguma coisa de uma coisa ruim, né? Então, assim como eu consegui achar a minha resiliência, né? Achar um propósito, um caminho a percorrer, mesmo diante da doença e mesmo diante de tudo que aconteceu, né? Enfim, acho que acredito que a pandemia vai trazer para a gente sim coisas boas. É porque, Voltando para o maio, né? com certeza, não é porque só indo nesse gancho da tua fala, a gente nunca espera a doença, gente. Não. Nenhuma delas. E agora, nesse momento atual dessa pandemia, o mundo está em alerta. O mundo. Então, a gente vê assim, a gente nasceu para ter saúde e não doença. E quando a gente conversa sobre doença inflamatória
a gente conversa de uma doença crônica, com períodos bons, períodos ruins, como a gente vai conversar, mas eu acho que também, Manu, que nem tu disse, tem um enorme aprendizado em cima disso. O nome disso se chama vida. Vida. Que a gente não A vida sabe. exato, não é uma felicidade plena, né, doutora? Tem momentos bons e ruins e traz maturidade pra gente, né? Realmente é isso. É isso. Certamente é isso. A gente vai caminhando e aprendendo a estrada. A gente nunca sabe onde é que está o buraco. A gente tem que aprender a desviar e voltar para a estrada. É. Ô, doutora, tem muita gente aqui, né, que chegou há pouco tempo, tem alguns profissionais de saúde, bem como a live está sendo transmitida pela BCD, possivelmente tem a pessoa chegando aí também no perfil, né, que não tem nenhuma noção do que seja doença inflamatória intestinal. Então, para abrir realmente aqui a live, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as doenças inflamatórias intestinais. O que é, sinais e sintomas, para poder... como é que faz para o paciente descobrir, né, que tem uma doença inflamatória intestinal? Então, vamos começar um pouquinho de história. Eu acho legal a história. Tá. As doenças inflamatórias intestinais, o que é isso, né? Existe uma gama enorme de doenças que acometem o aparelho digestivo de caráter inflamatório, algumas formas de colite, colite eosinofílica, são os nomes difíceis, assim, mas as duas doenças inflamatórias mais conhecidas e que a gente vai conversar se chama doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Já começa assim, Crohn, assim, já é difícil de falar, né? O paciente diz, doutor, o que é isso? Crohn? O que é isso? Crohn. Sai tudo que é nome. Olha, é o nome de um homem. Bem que esse homem podia ser Silva, Paulo, Henrique. Né? Mas então, a primeira descrição foi em 1932, por Crohn e uns outros colaboradores, cirurgiões. Por isso que ficou o nome, porque cada um começava foi descrito por Crohn. Mas vejam bem, 1932. E parece uma doença nova. É nova porque aumentou muito a incidência e a prevalência no mundo inteiro. E a gente não está diferente. E a retocolite, se a gente for ver história, tem relatos desde 1883, que a rainha da Inglaterra sofria de cólicas horrorosas intestinais, períodos de diarreia, e era chamada que ela era histérica e nervosa. Então, as duas doenças que a gente vai conversar se chama retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Começando com a causa, né? Que eu acho que é a primeira pergunta. Por que isso, hein, doutora? Então, a causa exata não se sabe. A gente conversa que é uma doença multifatorial. Tem fator genético envolvido, já se conhece mais de 200 genes com a predisposição da doença. Tem fatores ambientais, poluição, tem fator estresse emocional, quanto isso acaba com o nosso sistema imunológico, a gente não tem como medir. Tem a microbiota intestinal, certamente um papel enorme que cada vez a gente está estudando mais, porque o ser humano mudou muito o hábito intestinal. A nossa microbiota intestinal, ela não foi feita para receber batata frita, bife, salgadinhos, tudo geneticamente modificado. Então, vários condimentos, né? Cheio de condimento, cheio de cor, cheio dessas substâncias para ter essa consistência soft dos alimentos que estão em bolos. Isso, gente, é uma fábrica inflamatória que a gente acaba comendo diariamente. Uma outra coisa interessante é que o ser humano, na época da caverna, ele comia uma vez ao dia. E a gente come o café da manhã, um lanche, uma bolachinha, o almoço, no meio da tarde, de noite. Isso é como se fosse uma máquina inflamada que o nosso aparelho digestivo não descansa nunca. Tem fatores, então, ambientais, genéticos, a microbiota intestinal, o que a gente está comendo, como a gente está vivendo. Bom, chegou a doença. Como é que são as manifestações clínicas, que é um alerta que o paciente precisa procurar um médico? Não é na primeira diarreia, não é na primeira dor de barriga. Então, os sintomas mais comuns das doenças inflamatórias intestinais são crises de dor abdominal, de distensão abdominal, de alteração do hábito intestinal. Isso é muito interessante a gente observar, porque cada pessoa tem o seu hábito de evacuar.
As mulheres, em média, evacuam menos que os homens. Mas o paciente chega e diz, mudou, doutora. Eu evacuava 3 vezes por semana, com uma evacuação que saía bem satisfeito. Agora eu tenho que polievacuações, eu tenho diarreia, eu tenho dor para evacuar. Eu observo, às vezes, muco, doutora, que é como se fosse uma gosma nas fezes. Eu observo, às vezes, sangue. Eu estou com febre. Então, vocês veem que os sintomas mais comuns que procuram o gastroenterologista é emagrecimento, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, que o mais comum é surtos de diarreia, urgência evacuatória. E quando chega o sangue, aí assusta. Aí o paciente não espera muito. Quando ele nota 1 vez, 2, e ele vai ter certeza absoluta que ele está com hemorroidas, ele vai procurar médico, porque ele viu sangue. Mas quando não vê? Então, é uma doença que a gente tem que estar muito ligado no sintoma do paciente. Emagrecer, mudar o hábito de evacuar, mudar o apetite, muitas vezes não tem apetite. E é uma doença interessante que ela cursa com manifestações extraintestinais. Que às vezes, como é que o paciente vai se dar conta que o olho continuamente inflamado pode ter relação com o hábito evacuatório? Então, as manifestações extraintestinais é o pulo do gato, que às vezes quem lida com essa doença, a gente começa a perguntar para o paciente. Então, vou dar um exemplo para vocês. O paciente chega no meu consultório e diz, doutor, eu estou com diarreia. Agora eu estou evacuando 4, 5, 6 vezes por dia. Eu acordo de madrugada, doutor, eu estou no bom do sono e eu tenho que sair correndo para ir no banheiro. Depois que eu me alimento, eu tenho dor de barriga. A gente já começa, opa, tem gato subindo no telhado, porque mudou. E a gente pergunta para o paciente, na pele, o senhor notou alguma coisa? Oh, mas por que, doutora? Então, é importante essas perguntas, que é uma doença que pode cursar com manifestações extraintestinais. E que podem, Manu, às vezes, surgirem muito antes do sintoma do aparelho digestivo. Então, vamos só lembrar que pode inflamar o olho, que se chama uveíte, pode dar manifestação na boca, que faz aftas de repetição, mas não é essa afta comum, que a gente come muito moranguinho, abacaxi, acarajé na Bahia, e vem uma afta e daqui a pouco desaparece. É uma lesão mais profunda, que demora umas 4 semanas para cicatrizar. Pode dar lesão na pele, que parece umas mordidas de mosquito, assim, que se chama eritema nodoso, pode dar pioderma gangrenoso. Vocês estão vendo? Manifestações articulares, dor articular, dor na coluna. Então, realmente, isso não é para assustar, mas é na hora da gente conversar sobre essas manifestações. Então, as manifestações mais comuns no aparelho digestivo são essas. E aí, a persistência do sintoma, a recorrência do sintoma, faz e deve o paciente procurar um médico. E esse médico, ele também tem que estar ligado nas doenças inflamatórias intestinais. Por isso que a gente trabalha tanto na educação médica continuada. Isso é uma coisa que a gente escuta, essa mágoa dos pacientes, né? Que a gente fez a jornada dos pacientes. Pô, doutora, eu fui 3 anos consecutivos nos médicos, eles achavam que era emocional, que era nervosismo, que era só do leite, que eu estava comendo muito rápido. Então, por isso que é muito importante a gente escutar a queixa do paciente, fazer essas perguntas dessas manifestações extraintestinais, examinar o paciente. Ele tem que tocar, examinar a barriga, olhar a região perianal, que às vezes está ali uma dica da doença. E aí sim a gente vai fazendo um raciocínio clínico. Será que esse paciente tem doença inflamatória intestinal? Essa dúvida fica. E aí a gente parte para exames, os mais simples, que são os exames não invasivos, que se chama exames laboratoriais. Exame de sangue. Num exame de sangue, já dá uma enorme pista, às vezes, para a doença, sabe, Manu? Então, no exame de sangue, a gente olha se o paciente tem anemia. Olha, está acontecendo alguma coisa. Se o paciente tem marcadores inflamatórios, que a gente chama, que vocês já conhecem também, VSG, PCR, que é proteína C reativa.
Mas, doutor, o normal é 0,3. Por que que a minha está 12? Opa, vamos atrás, que tem algum processo inflamatório. E hoje existe um exame de fezes que tem uma sensibilidade muito boa, que se chama calprotectina fecal. Então, vocês veem que são exames nada invasivos, que é super importante a gente pedir num screening inicial. Porque não é olhar para o paciente e dizer colonoscopia. Que isso, doutor? Então, vamos conversar, vamos entender o sintoma, vamos examinar o nosso paciente, vamos saber da vida dele. Manu, onde é que tu andou quando tu começou com a diarreia? Sabe? Desculpa, doutor, eu não ouvi. Não, eu estava te explicando que a gente tem que conversar com o paciente para ele também interagir e a gente fazer uma relação médico-paciente legal. Para assim. Demais. Eu estava lembrando aqui de minha história agora, a senhora trazendo, né, esses pontos. Eu até já trouxe algumas conversas aqui com o pessoal. Eu apresentei na época do pré-vestibular, a primeira diarreia. E depois de alguns meses, aí veio a perda de peso. E aí tive até um percurso de uns 6, 7 meses de evolução assim na doença, mas sintomas bem clássicos. Cheguei aí a 7 meses para conseguir ter o meu diagnóstico. E chegaram a trazer para mim diagnósticos como anorexia, como não é só amebíase. E, enfim, o que dói mais o paciente os pais, tudo mais, né, os cônjuges, tudo mais, é ver a pessoa definhando e não ter um diagnóstico. Então, isso é que doía demais. Eu chegar no médico, eu sair de 50 quilos, chegar a 34 quilos, você via que a pessoa estava doente e chegava assim, não é nada, isso daí é só realmente psicológico. Então, isso, é tipo assim, a gente tem que realmente tirar uma força para conseguir ir em outro médico, tudo mais, para realmente chegar a uma resposta. O que a gente realmente quer é isso, a resposta. E, infelizmente, eu tenho 17 anos de diagnóstico, então na minha época era muito difícil conseguir esse diagnóstico. E graças a Deus, atualmente as coisas estão um pouco mais fáceis, porque pessoas até do interior ainda até trazem, né, que existe uma certa dificuldade do profissional saber conduzir. O profissional, como a senhora trouxe, né, às vezes pensa, não, é só intolerância à lactose. Mas existe toda essa gama, toda essa questão, né? E às vezes a pessoa, quando mora no interior, só tem um profissional, né, que atende, não tem gastroenterologista especialista, né? Então, por isso a total importância dessa questão da educação continuada, educação permanente, dos profissionais estarem se capacitando, das faculdades estarem falando mais sobre a doença inflamatória intestinal e desse nosso movimento para estar trazendo o que é a doença inflamatória intestinal. Porque, de fato... Esse movimento de vocês é espetacular. Esse Maio Roxo, vocês não têm ideia como aumentou o número de novos casos. Para vocês terem ideia, anos atrás, o Drauzio Varela falou no Fantástico. Não sei se alguém... Eu lembro, assisti. Mas assim, se você tem diarreia, dor abdominal, mudou seu hábito evacuatório, está emagrecendo, procure seu médico. Esse sintoma tem que ser corretamente investigado. Aumentou muito. A BCD recebeu, depois do programa do Drauzio Varela, assim, mais de 3 mil e-mails perguntando, médicos de referência e tal. Então, acho que o Maio Roxo, além da gente ter esse momento união nosso, compaixão, parceria, eu acho que a vida é feita de parceria, é o alerta da doença. Porque daí o paciente, opa, mas eu também tenho isso aqui. E acho que vocês, nessa mídia, hoje em dia, está muito fácil. Fácil nunca é, mas vocês abrangem o Brasil inteiro. Então, eu acho que essa união dos pacientes se mobilizando, indo à frente, sabe? Levantando a bandeira da doença, realmente eu acho que aumentou muito o diagnóstico dessas doenças. O ano passado, eu vou contar um caso, porque eu acho que a vida é feita de histórias. O ano passado chegou uma paciente no meu consultório e disse: eu tenho certeza que eu tenho doença de Crohn. Eu fui no médico que disse que era nervosismo, mas eu vi nos grupos de WhatsApp que tem na internet, que tem no Facebook, e eu tenho, doutora. E ela tinha. Então, vocês, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, o Instagram que vocês colocam, eu aprendo com vocês.
Agora, na época da pandemia, o que é fake e o que é fato, vocês fazem essa triagem. Então, eu acho o trabalho de vocês realmente espetacular. Ensina quando vacinar, quem vacinar. Realmente, eu acho que isso é a parceria da vida. E eu acho que ninguém melhor que vocês, que conhece na pele. Eu digo que isso é que nem uma dor de uma tatuagem, que depois ela fica bonita. Mas na hora dói. Eu não tenho tatuagem. Dói muito, mas na hora muito, dói. muito. Mas depois... Muito. Eu acho que vocês, levando essa bandeira, como vocês estão levantando no Brasil inteiro, em Facebook, em WhatsApp, em milhares de aplicativos, está ajudando muito os pacientes. Isso realmente eu falo de coração, eu admiro muito o trabalho. De coração da senhora também. E doutora, dando a termine para poder fazer a próxima pergunta. Então, nós fomos para as manifestações clínicas. Fomos para os laboratórios, calprotectina, exame de sangue. A gente aproveita e vê ferro, ferritina, as vitaminas, vê como é que está o status nutricional desse paciente com albumina, com ferro. Examina isso. E a gente ali tem essas pistas. Mas o exame definitivo, na maioria das vezes, é a ileocolonoscopia. A colonoscopia é um inferno astral, mas é um exame que vai nos dizer aonde é, a gravidade que é. A gente coleta material de biópsia para ter certeza que não é outra coisa. E sabe exatamente o grau endoscópico da atividade da doença. E aonde ela está. Isso também vai nos ajudar a definir que tratamento que a gente vai fazer. Mas lembrando que às vezes a doença está só no intestino delgado. É mais difícil. Não é comum. É isso que eu ia até trazer. E aí também a senhora pode até fazer um gancho sobre a cápsula, né, endoscópica, que nem todo mundo é prescrito. Às vezes chega o paciente e fala, eu quero fazer a cápsula, mas a gente fala, não. Às vezes não é necessário. O médico vai te guiar. Sem contar que existe questão de estenose e outras coisas que aí não é indicado para esse paciente também. Então, vamos pensar assim, vamos dividir um pouquinho agora, assim. Vamos pensar... entre a ileocolonoscopia... ok. Doença de Crohn, a gente começa dizendo, olha, uma doença inflamatória, autoimune, crônica, que até o momento não tem um tratamento de cura, mas a gente consegue a completa cicatrização da mucosa na grande maioria dos pacientes. Mas é uma doença que se manifesta da boca ao ânus. O paciente pode ter Crohn esofágico, Crohn no estômago, Crohn no delgado, Crohn perianal com fístulas. Então, vocês veem que é uma doença que o nome é o mesmo, mas a doença se manifesta em locais diferentes, em gravidades diferentes. Então, tem pacientes com Crohn muito leve, tem alguns graves, tem alguns moderados. E a gente, com o tempo, aprendendo, a gente já sabe os critérios de gravidade, que a gente não pode perder tempo com esses pacientes que abrem um quadro com critério de gravidade, com áreas de estenose, com fístulas. E aí vem que muito... que ele tenha mais doença no delgado. Vocês veem a jogada? E aí o delgado, como é que a gente estuda o delgado? Com enterorressonância, com enterotomografia, com enteroscopia, mas são pouquíssimos lugares, que é um endoscópio longo que entra pela boca e a gente vê todo o delgado, mas são pouquíssimos lugares que tem. É um exame mais difícil de fazer. E tem a cápsula endoscópica. Mas a cápsula endoscópica tem esse problema que tu mesmo falou. O paciente que tem áreas de estenose, ela fica impactada. Puxa, então não dá. E a cápsula endoscópica é muito legal para hemorragia, eu acho. O paciente que não tem doença inflamatória intestinal. Ou, às vezes, ele tem uma doença muito leve. Mas, assim, o que realmente nos dá a chance de 80%, praticamente, do diagnóstico é a ileocolonoscopia. Tem que estudar o diagnóstico é assim, é isso. Tem que estudar o ilho terminal, tem que estudar o cólon, tem que examinar a região perianal, porque às vezes ali tem uma fístula. No consultório a gente vê a história e já vê uma fístula. A retocolite ulcerativa, que o início é a mesma coisa que eu estava dizendo,
é a colonoscopia, gente. É uma doença que comete o reto, por isso que o nome é retocolite ulcerativa. Então, a gente coloca o aparelho em 5 centímetros, é reto. É retocolite. Ela pode ser só no reto, só no colo esquerdo, ou pode pegar todo o intestino. Mas aí o ouro é a colonoscopia. Colonoscopia. E a senhora já trouxe, né, um pouquinho, né, doutora, essa questão da diferenciação entre Crohn e a retocolite. Acaba também chegando muitas questões com relação ao tratamento. Como é o tratamento na doença de Crohn mesmo, nesses graus, leve, moderada, grave, é o mesmo tratamento? E a questão também do tratamento na retocolite. É tudo igual, o tratamento para Crohn, para retocolite, a diferenciação pela classificação de graus? Como é que a senhora poderia estar abordando um pouquinho sobre o tratamento? Primeiro, Manu, eu vou te dizer uma coisa. Tu foi no médico com aqueles sintomas que a gente já conversou. Tu fez os exames de sangue, tu fez a colonoscopia, uma enterorressonância ou uma endoscopia digestiva alta. E aí tu chega no consultório médico com a tua pastinha, porque não é só um exame, né, amiga? A minha neta com uma malinha com roda, tá? Porque normalmente a minha tacinha tá assim. Então chega com a malinha com roda. E eu acho, sabe o que é a primeira coisa, Manu? Eu olho todos os exames e eu vou querer olhar no teu olho, que nem eu estou olhando agora, e eu vou primeiro te explicar o que é. Não vou falar em tratamento. Eu quero que tu entenda o que tu tem. Porque eu acho que é muito ruim, é muita solidão já sair com receita e nem sabe o que é. Então, eu acho que... demais. Não, totalmente importante isso que a senhora traz. Inclusive, alguns pacientes trazem que sente essa falta desse abraço, desse aconchego que vocês dão pra gente. Porque não precisa mamadeira. Mas essa questão que às vezes a gente se sente meio que órfão, sabe? Porque às vezes a gente não encontra aconchego nem no próximo que é de dentro de casa. Então, é muito difícil a gente receber um diagnóstico de uma doença crônica e fazer também com que as pessoas compreendam. Tem N exemplos até de trabalho, não há compreensão, enfim. Mas para não viajar muito e retornar, vou retomar a palavra para a senhora. Então, tu me fez a pergunta de tratamento, então eu te respondo. Exatamente. Pega no colo, dá uma mamadeira, troca as fraldas e... explica para esse nenezinho o que ele tem, sabe? Explica bem o que é a doença. E aí a gente vai fazer uma decisão compartilhada. Compartilhada por quê? Porque tu vai entender e eu vou te explicar as opções de tratamento. Porque é uma doença que a gente muda o tratamento, às vezes, muito seguido. Então, não existe um tratamento, uma receita de bolo, 3 ovos, farinha e vai para o forno. Então, a gente tem que saber aonde que é a doença, a idade do paciente, a gravidade da doença, se ele tem manifestações extraintestinais, se tem planejamento de engravidar. Então, vocês veem que é um mundo na frente que a gente vai ter que escolher. Então, vamos começar com retocolite. A retocolite, a grande maioria dos pacientes tem uma doença de moderada a leve. Moderada a leve, é a grande maioria dos pacientes. Esses pacientes vão se beneficiar muito com um remédio que se chama mesalazina, sulfasalazina, e que funciona é um remédio que funciona como um anti-inflamatório específico da mucosa colônica. Se ele tem doença, por exemplo, só no reto distal, a gente vai poder botar, às vezes, só um supositório se ele não tem nada mais além do intestino, ou enemas desses remédios. Isso é a fase de manutenção, a gente usa essas drogas. Na doença leve, a gente usa essas drogas. No surto grave da doença, a gente tem uma arma que se chama corticoide. Corticoide é um remédio que é um potente anti-inflamatório. Ele tira o paciente da crise, porque tem muito efeito colateral. E se esse paciente não responde, então a gente tira da crise com corticoide, usa os derivados aminosalicilatos, mesalazina, sulfasalazina, tem várias apresentações no Brasil. E se ele não responde bem, a gente às vezes faz 1, 2 cursos de corticoide, e aí vamos para um degrauzinho mais em cima, que aí tem os imunossupressores via oral,
que é a azatioprina, 6-mercaptopurina, e às vezes a gente vai indo degrau por degrau e não responde bem a nada, e a gente vai partir para uma terapia que se chama terapia biológica. Isso hoje é uma grande arma que a gente tem. E hoje, que eu digo, o primeiro biológico, que é o infliximab, já surgiu há 20 anos atrás. Então, hoje a gente tem um mundo de terapias biológicas, está chegando umas novas moléculas, está chegando terapia biológica via oral, e interessante é que a gente vai saber usar esse remédio nos pacientes mais graves. E hoje a gente identifica logo quem é o paciente grave. Então, retocolite, vamos pensar que a maioria é leve a moderada, esses nomes, mesalazina, sulfasalazina, não está tão bem os imunossupressores e a terapia biológica. E, infelizmente, uma porcentagem de pacientes não respondem a nada. Não é comum, mas em torno de 10% a 15% desses pacientes a gente diz que são resistentes à farmacoterapia, ou têm grandes quadros de hemorragia. Aí esses pacientes acabam indo para uma cirurgia definitiva, que se chama colectomia, que tem que tirar todo o intestino. Mas isso eu acho que nem é legal falar. Eu gosto de falar que 99% vão ficar super bem com um bom acompanhamento médico. A doença de Crohn, a gente já navega com mais drogas, vamos dizer assim, com um potencial que cicatriza mais rápido, porque a doença no delgado não é fácil de cicatrizar. E a grande maioria dos pacientes tem doença no delgado. E que se a gente não tratar bem certinho, vai dar estenose. E aí eles vão ter que ser operados. Então, a doença de Crohn, no delgado, por exemplo, a gente tem praticamente dois grupos de remédios que a gente usa, que são os imunossupressores e a terapia biológica. Ou quando esse paciente tem fístula. Fístula é muito ruim. Fístula, a gente normalmente tem que se fazer uma drenagem, colocar uma borrachinha que se chama sedenho, para organizar o trajeto, e aí realmente é a terapia biológica, é a nossa grande arma. Mas sabe, Manu, como eu disse no início, a gente tem que saber bem direitinho quem é o nosso paciente. Nenhum tem o mesmo tratamento. Nenhum responde da mesma maneira, às vezes perde resposta à terapia biológica, a gente tem que trocar, às vezes precisa de cirurgia. Os pacientes acompanhados por 10 anos, antes da era da terapia biológica, 100% acabavam em cirurgia. Hoje, o que a gente está vendo, parece estar mudando, quando a gente identifica logo o paciente grave, com a bandeira vermelha dos critérios de mau prognóstico, aí sim a gente entra com remédios, às vezes, vamos chamar assim, com mais potencial de cicatrizante. Por que a gente quer? A gente quer cicatrizar. Cicatrizar uma área que está inflamada. Mas a cirurgia, para alguns casos, é super importante. Mas a doença continua. E aí a gente tem que sempre estar indo no médico, conversando, fazendo exame, até chegar no ponto de equilíbrio. Não é fácil. A senhora trouxe aí da cirurgia, né, doutora? Acho que é até um ponto que a gente pode falar, que já me perguntaram várias vezes, quando o paciente faz cirurgia, ele fica curado? Não. Infelizmente, não, amiga. Então, vamos pensar em Crohn, por exemplo, sabe? A maioria das vezes, eu não gosto nunca de dizer não, sempre e nunca. Eu acho que isso não existe na medicina. Não, atualmente a gente não tem isso. É isso só que, Assim, é importante as pessoas saberem que atualmente não existe a cura ainda. Ainda. Se Mas no futuro chegar, vamos agradecer muito. Mas atualmente o que a gente tem é realmente a manutenção do tratamento para a chegada da remissão. Né? Então, a senhora me trouxe um ponto, doutora, sobre a questão dos medicamentos. Tá. Essa me perguntou se a cirurgia cura. Então, quando os pacientes com doença de Crohn, às vezes a cirurgia sempre assusta, é um medo, a gente quer sair correndo da cirurgia. Mas o paciente, por exemplo, que tem áreas de estenose, dificilmente com fibrose, é como se fosse uma cicatriz. A cirurgia, o cirurgião vai lá, opera, a qualidade de vida fica maravilhosa. Muito, eu já fiz. A anastomose une, a gente tenta fazer isso quase sempre. E depois o problema é que a doença volta na área da anastomose se a gente não fizer nada. Então, por isso que a cirurgia é uma vida nova para o paciente, mas ele vai precisar
manter o tratamento depois da cirurgia. E alguns pacientes com imunossupressor, alguns com terapia biológica, mas a cirurgia não é a cura. E muitas vezes, na retocolite ulcerativa, a gente pode chamar que alguns ficam super bem, porque tiram todo o cólon, que está ali a doença, mas às vezes cursa com manifestação extraintestinal. Intestinal. Puxa, tira o intestino e começa a ter uveíte de repetição, e pioderma gangrenoso. Então, é um paciente que a gente nunca vai dizer sempre e nunca. Essa palavra não existe. A gente precisa acompanhar, definir caso por caso, estar sempre disponível e entender que é uma doença muito dinâmica autoimune. E o bom é que cada ano está surgindo um remédio novo. Puxa, anos atrás, gente, há 20 anos atrás, a gente tinha assim, puxa vida, o que é que nós vamos dar para esse paciente? Hoje a gente vê e participa dos congressos, são milhares de terapias novas chegando. Já tem primeira linha, segunda linha, terceira linha, né? Pequenas moléculas, está se entendendo muito mais da microbiota intestinal. Vamos mudar o que está inflamado ali, depois tratar. É o mundo, gente, que está se abrindo. Então, eu sempre digo para os pacientes, fiquem firmes, porque hoje a doença inflamatória intestinal, que é altíssima incidência e prevalência no mundo inteiro, os laboratórios, então, milhares de pesquisadores se dedicando exclusivamente a remédios melhores, com melhor potência anti-inflamatória, com menos efeito colateral. Porque essa é a primeira pergunta. Ai, doutor, os efeitos colaterais. Bom, eles existem. Mas a gente tem que pesquisar, pensar em risco e benefício. Sempre. Benefício. E a gente vê pacientes convivendo muito bem com essa doença, 10, 20, 30 anos, sabe? Eu acho que não dá para a gente se assustar. O medo faz com que, às vezes, a gente fique dentro de casa, não procure um remédio legal, sabe? Não compartilhem com vocês as informações. Eu, às vezes, participo das reuniões de vocês, eu aprendo com vocês. Juro isso que eu estou falando. Eu aprendo muito com vocês. Então, eu acho que isso que é até as artes que a gente faz também, né? Que paciente já gosta de fazer arte. Ô, doutora, aproveitando que a senhora falou de isolamento, né? Eu queria falar sobre a questão disso, do isolamento aqui, da pandemia. O pessoal tem falado que está tendo medo, porque muitos se classificam como grupo de risco, né? O GDIB lançou até aquela ferramenta, né, que a gente pode ir lá, colocar as informações e poder ver qual grau você se classifica. E aí o pessoal está perguntando, como é que eu faço com o meu tratamento? Eu abandono por um tempo? Eu continuo? O que fazer nessa pandemia com relação ao tratamento? Bom, amiga, eu vou ser bem sincera. Eu acho que esse inimigo enorme, desconhecido, assustador, que hoje praticamente a gente já está com 6 mil mortos no Brasil. Não tem quase grupo de risco. Claro que tem paciente idoso, cardiopata, hipertenso, diabético, mas vamos combinar que é assustador. Então, demais. Pacientes, é claro que o ideal, eu tenho vontade de dizer para todos os meus pacientes, fica em casa. Fica em casa. Essa é a arma que a gente tem. E a primeira reação é óbvio. Os pacientes hipertensos, quando veio que um tipo de bloqueador dos pacientes hipertensos podiam piorar o curso da doença, abandonaram o tratamento da hipertensão. Então, não abandone o seu tratamento. O que a gente sabe hoje na pandemia e doença inflamatória intestinal? Isso é muito importante. Parece que os pacientes, inclusive, evoluem melhor. E tem um artigo americano que diz, sabe por que eles evoluem melhor? Porque eles se cuidam muito mais. Porque quem tem medo, fica em casa. Então, na verdade, qual é o remédio que já se viu que no meio dessa pandemia, de preferência não usar? É o corticoide. Em altas doses, principalmente. O resto, fique com o seu tratamento. O mesmo. Por quê? Porque essa pandemia vai passar. E a nossa doença vai ficar. Se a gente abandonar o tratamento, a doença vai voltar, gente. E aí nós vamos ter 2 problemas. Nós vamos ter o medo da doença, a doença inflamatória entrando em atividade, porque a gente não sabe, às vezes,
1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, fique em casa, usem álcool gel. Se forem sair, saem com todas as proteções possíveis, que hoje já tem ensinamento em casa, como fazer a máscara, como fazer a cápsula. Não vão muito em ambientes hospitalares, procurem fazer, se precisar fazer um exame, fazer mais em clínicas, não andar em ambiente hospitalar. Conversa com o teu médico, não fique em casa com medo sozinho. Faz uma telemedicina, pede ajuda, porque às vezes o medo dá uma dor de barriga em todo mundo. O medo tira o apetite de todo mundo. Então, eu acho que não abandone o seu tratamento, não precisa parar nada. Se por acaso essa pandemia vai pegar muita gente, parece que o Brasil, essa curva está indo enlouquecidamente. Bom, pegamos a doença, com todos os cuidados que a gente está fazendo, aí sim, neste momento, se o paciente está usando imunossupressor, se o paciente está usando terapia biológica, a gente vai parar, vai esperar passar a quarentena, o paciente vai ficar bem e a gente vai reintroduzir as drogas. Se o paciente está usando, por exemplo, mesalazina, sulfasalazina, não precisa parar. Pelo contrário, tem alguns trabalhos até dizendo vamos aumentar esses remédios que não vai precisar parar. E se cuidar, o fique em casa é muito real, é muito verdadeiro. Eu me assusto quando eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que vocês que estão acompanhando aí a televisão, o Jornal Nacional, fantástico, tem uma equipe de epidemiologistas que vai fazendo pesquisa em pacientes assintomáticos. Interessante. Tudo que a gente está vendo, provavelmente, é 10 vezes mais do que a gente está vendo. Então, fique em casa, se cuide, use protetor, lave bem as mãos com álcool gel e procure o isolamento, porque realmente a gente está numa pandemia. Isso dá um medo brutal. Mas, se isso é vamos dizer assim, um consolo, tem estudos da Europa, dos Estados Unidos, e que, por incrível que pareça, o número de doentes, existe um cadastro mundial hoje que a gente tem que cadastrar e notificar os pacientes com doença inflamatória intestinal. Para vocês terem ideia, tem 200 milhões de pessoas no mundo que já tiveram contato. A gente vê estatística americana, da Itália, da Espanha, e parece que tem cadastrado em torno de 420 pacientes, gente, no mundo de 2 milhões, de 200 mil pacientes. Então, é pouco. Será que está se cuidando mais? Acho que sim. Ou, provavelmente, este maldito coronavírus, quando ele entra em contato com a célula, ele provoca uma cascata inflamatória. E ela pode estar bloqueada com esses remédios. O coronavírus faz uma tempestade inflamatória. E, muitas vezes, com a mesma rota do fator de necrose tumoral, que em vocês que estão usando terapia biológica dá bloqueado. Então, vamos pensar que nós estamos protegidos até com o tratamento. Não abandone o tratamento. Na dúvida, liga para o teu médico. Liga, porque ele vai te ajudar. Porque ele também está com medo. Está todo mundo com medo, Manu. Eu acho que isso é uma situação nova que quem afirmar alguma coisa não sabe nada. Eu sempre acho que quando a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. Ô, doutora, aproveitando também, né? Chegamos ao inverno, né? E nessa época aumenta muito o número de casos, né? De H1N1, de gripes, enfim. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão da vacina, né? Que o pessoal tem perguntado muito. Tomo a vacina ou não tomo? Paciente de Crohn e de retocolite ulcerativa pode tomar a vacina? Então, vamos recordar. Fique em casa. Não pare nenhum dos seus tratamentos. Evite usar corticoide. Claro, se o paciente entra num surto da doença, a gente vai tomar todos os cuidados e vai usar, de preferência, um corticoide que parece ter menos efeito que a budesonida, mas vamos junto. Estamos tudo em paz, está tudo bem, a gente não mudou o tratamento, não mude nada. É muito importante a alimentação. Procure se alimentar bem, com todos os nutrientes saudáveis, porque às vezes a gente em casa, não sei se vocês viram, aumentou horrores a incidência de bolo e pão, está todo mundo fazendo bolo e pão. Então vamos se alimentar. Tá, doutora, tá. Aí eu já fiz vários bolos, eu nunca tinha feito, fiz bolo de banana, bolo de canela. Então vamos se alimentar bem, Cafezinho. se hidratar bem,
conversar, às vezes, com o nutricionista, me dá uma mão aqui que eu estou meio perdido, o que eu posso comer, lavar bem os alimentos, passar álcool, ferver. Bom, então a gente está super bem, com a doença bem controlada, não paramos nada, precisa fazer a vacina. Vocês imaginam, aí na Bahia está todo mundo de biquíni. Aqui o inverno chegando é lei, é importantíssimo fazer a vacina do pneumococo, do H1N1, para a gente evitar mais um problema, que pode ter as duas coisas. Tanto é que hoje, quando o paciente chega no hospital com uma suspeita de estar com coronavírus, de rotina se faz a pesquisa do H1N1. Então, quando o paciente já chega dizendo, não, já fiz a vacina, opa, vamos tirar esse problema. Então, façam as vacinas, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma contraindicação, inclusive está aberto no sistema SUS para todo paciente com doença crônica, é só levar o pedido do médico, é lei fazer a vacina da gripe. Vamos se vacinar, vamos fazer tudo que dá para se cuidar. Então, comer bem, se hiperidratar, fazer exercício, falar por vídeo com os amigos, não se isole. Agora tem esse Zoom, que esses dias eu estava com vários nesse Zoom. Que bacana! Liga para um amigo que faz tempo que tu não fala, vai ler um bom livro, vai escutar uma música. Quase morri assistindo Alcione, adoro Alcione. Vai escutar pagode, porque isso vai passar, vai passar. Vai. E quem sabe a gente vai ficar mais forte depois de tudo isso. Vai aprender a ter mais compaixão, mais paciência, mais tolerância. Eu espero. I hope so também, doutor. Espero muito. Aproveitando que a senhora falou dessa questão aí, né, do isolamento, a gente procurar distrair a mente e tudo mais, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão do psicológico. Eu até trouxe semana passada, né, o Leivane para estar falando sobre o psicológico na doença. E a gente sabe que a doença, a senhora já trouxe agora no início, que ela é multifatorial. E, como eu mesmo pontuei, né, minha doença apareceu em mim no momento de que grande estresse. Enfim, então, nesse momento da pandemia, o pessoal tem trazido que tem ficado muito assim, atordoado com relação à pandemia, tem que ficar em casa com a notícia de doença grave, pessoa morrendo, etc, etc. Enfim, eu queria realmente que a senhora desse essa palavra para estar acalmando o pessoal. A senhora até já pontuou aí algumas coisas que a gente está fazendo, né, para estar saindo do foco, né, da doença assim, em si. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que viver bem é tudo na vida, gente. Então, os fatores emocionais estão muito ligados em tudo. O paciente hipertenso, ele faz crise hipertensiva quando ele está muito estressado. O paciente diabético fica com os níveis super altos. Então, eu acho que é um trabalho diário da gente viver bem, viver sem estresse. Só que agora a gente liga a televisão, liga o rádio, recebe o jornal, é assustador. Então, não tem como a gente não se angustiar. Não tem como. Como quando vê os amigos ficando doentes. Então, eu acho que tem que saber, olha, eu estou fazendo de tudo para me cuidar. Eu estou mantendo meus tratamentos todos corretos. Eu fiz a vacina. E tranquilizar a mente. Tranquilizar a mente, gente. Com o quê? Eu acho que tem que olhar para flores. Eu adoro ler Rubem Alves, que eu vou dar uma dica de leitura, porque eu acho que isso a gente vai enchendo o pensamento de coisa boa. O Rubem Alves disse que o cardiologista dele, ele escreveu isso num conto antes de falecer, mandou ele caminhar, que o exercício físico era super importante. E ele detestava caminhar, mas ele aprendeu a caminhar olhando para cima, olhando a copa das árvores. Então ele não caminhava para o exercício físico, ele caminhava para olhar as árvores. Então eu acho que a gente tem que acordar de manhã e fazer coisa boa, sabe? Botar uma música alegre, botar uma florzinha na janela, plantar alguma coisa e ver aquilo crescer, ler um livro legal, ligar para as amigas, dar umas risadas, sabe? Porque isso eu acho que vai deixar mais leve a vida. E a gente acaba, assim, tendo sintomas, às vezes, da doença inflamatória intestinal, mas com essa frase que eu acho que é um lema, são duas frases que eu adoro dizer: fica em casa e vai passar. Se a gente se atucanar, gente, aí sim. Aí é para matar. Porque já está ruim a pandemia. Não tem como tá bom. A gente já tem a doença que tem que carregar na mochila. Vontade de deixar de lado, mas ela não vai nos abandonar. E se a gente ainda fizer um dramalhão,
a gente vai se perder. Mas agora eu tô com dor de barriga, agora eu tô com náusea, eu não consigo... Opa! Não. O que está me acontecendo? Eu estou angustiada. Conversa com as amigas, procura um psicólogo, procura um Tem até psiquiatra. atendimento demais, vários atendimentos gratuitos aqui na rede. De vez em quando, É quando muito recebo, né, legal. eu posto daí. É muito legal, nem que seja uma terapia mesmo, mas quando Claro. você conversar com outra pessoa, né, botar para fora a sua angústia, seus medos, você dá um alívio, sabe, doutora, Vai dar no um super coração da alívio. gente. Mas não É, é só na gente, não, amiga, em todo mundo. Em é todo todo mundo. mundo. Então, eu acho que, nesse momento, não tem cor, não tem raça, não tem idade. Está todo mundo igual. Claro que tem os fatores do grupo de risco. Idosos, cardiopata, como a gente já conversou. Mas o resto, gente, é que nem um bailão, que está todo mundo dançando a mesma música. A gente só tem que É. aprender o passe. E eu acho que é super importante estar bem, sabe? E aqui que é a hora que eu acho que eu sempre digo que a gente tem que se agarrar, que eu digo que é a força do amor. A gente tem que se agarrar em coisas boas, no parceiro da vida, nos amigos, na família, porque isso dá uma paz, sabe? Dá uma paz e a gente não entra nesse ritmo enlouquecido da doença. Então, procure viver em paz. Eu acho que isso independente da pandemia, sabe? Porque a vida está muito complicada. Eu acho que as pessoas estão se atropelando no dia a dia. E aí, liga pro teu médico. Conversa com ele, doutor, e o meu remédio, será que tinha que mudar? Agora eu estou com medo de ir na farmácia comprar. Não vai, liga, tem teleentrega. Agora o SUS fez uma coisa muito legal, que aumentou o prazo. Vocês viram que aumentou o prazo de distribuição dos remédios DLME. e da LME. Os centros de infusão aumentaram a dinâmica. Os pacientes são recadastrados em horários diferentes para não estarem todos juntos. Então, o lado bom da vida, que eu acho que a gente está aprendendo nessa pandemia, é olhar que tem alguém aqui do nosso lado, gente, e que a gente tem que se ajudar. Botar máscara é para ajudar no elevador o meu vizinho de idade que está entrando, sabe? O álcool gel é quando eu abro a porta de algum lugar. Então, a gente está aprendendo que a gente vive num mundo todos juntos. E essa guerra a gente só vai vencer se a gente estiver juntos, tá? E bem, em paz. Em paz, total. Doutora, estou olhando aqui meu relógio, só temos mais 9 minutos. Opa! Então, eu gostaria. Passou rápido, né? Super Eu gostaria rápido. de dedicar esses 9 minutos a senhora poder tá fazendo algum fechamento que queira tá apontando ainda com relação às doenças inflamatórias intestinais que a gente não abordou. E também está se despedindo, né? Então, aí eu não quero despedir. Eu quero dizer que nós vamos É, fazer mais, eu acho. Ó, a gente faz. eu acho que o Maio Roxo está aí. Vamos se meter com a doença. Eu adoro esse termo, sabe? O gaúcho velho gosta disso. Porque não adianta achar que a doença é do vizinho, que a culpa é do remédio. Então, vamos entender a doença que a gente tem. Vamos estudar junto com o médico. Vamos fazer essa tomada de decisão compartilhada. É que nem medo de ladrão. Põe a grade que a gente já fica com menos medo que o ladrão vai entrar. Então, aceite a doença, entenda o seu tratamento, faça a vida ficar mais leve. E nenhum paciente o tratamento é igual. E o bom é que tem milhares de remédios chegando, gente. Antes tinha um biológico, agora tem 2, tem 3, tem 4. Opa! Então, está cheio de remédio chegando, tem milhares de pesquisa envolvendo as doenças inflamatórias intestinais. Eu acho que essa proximidade da gente, ABCD, DI Brasil, além de grupos de pacientes pelo Brasil inteiro, o GDIB muito perto, que é o grupo de estudos da doença inflamatória intestinal. Eu digo que a gente é uma família hoje. Às vezes dá briga na família, como todo mundo tem, mas a gente é uma família. É a família da doença inflamatória intestinal. E que se a gente se agarrar nessa hora difícil, essa correnteza vai passar e não vai nos arrastar. Então, acredite que vai dar certo, acredite no seu tratamento, aceite a sua doença, que a vida vai ficar muito melhor. Demais.
Doutora, mais uma vez eu queria muito agradecer a senhora estar aqui, né? Eu acho a senhora uma profissional sensacional. Quem são os seus pacientes falam muito bem da senhora nos grupos. Eu participo de muitos grupos, né? E eu ouço muito elogios e te admiro muito como profissional e Não, como mas pessoa, né? eu elogio vocês, esse teu blog, Descomplicando, Complicando, só o nome eu já acho espetacular. E o trabalho de vocês realmente é incansável. Parabéns para vocês. Eu acho que vocês são vencedoras da vida. Sério, é muito verdadeiro isso que eu estou dizendo. Eu acho que essas associações que todo estado está tendo a sua, vocês é a mola dessa vida, dessa doença que é muito chata. Mas essa união, certamente a gente já está colhendo os frutos, né? Já atualizamos o PCDT da retocolite e vamos ter muito mais coisas, mas sempre unidos, sempre junto, nessa parceria. Com certeza. Então, doutora, eu te deixo um beijo enorme, o calor humano aqui da Bahia e que tenhamos trabalhos, né, sensacionais ainda pela frente, que a gente passa outras lives, o pessoal está aqui, eu quero 3 horas de conversa, gente, a live só é de 1 hora, mas se o Instagram colocar para 3, te faz, né, doutora Andy 3? Vamos! Enfim, gratidão demais pela participação da senhora, de todo mundo que está aqui. Eu vou tentar ler todos os comentários e, se possível, depois estar retirando as perguntas, assim, para a gente estar formulando depois, né, doutora, outras conversas, etc. Enfim, gratidão por hoje, gratidão por tudo, e que nosso Maio Roxo seja um Maio Roxo de muita informação disseminada e que, enfim, a gente consiga mudar, né, um pouco a história das doenças inflamatórias intestinais aqui no Brasil. Nós já estamos mudando, eu acho. Com vocês, com vocês. Vocês é que ensinam a gente. Tenho certeza disso. Um beijo enorme. Um beijo, no coração doutor. de cada um de vocês. Um beijo a todo mundo que esteve presente. Bonitas, bonitos, enfim, depois a gente conversa mais. Vai encerrar, vai cair a live. Beijo, doutora. Gratidão. Beijo.